Fala galera, professor Eudécio Neco aqui mais uma vez. Hoje o tema é hipertensão. Hipertensão arterial, conceitos gerais. Vamos lá, vamos embora. O que é que nós vamos estudar hoje? Bom, sobre hipertensão nós falaremos sobre definição, sobre o que é hipertensão, a classificação da hipertensão primária e secundária, controle da pressão sanguínea, controle autônomo cardiovascular, e focaremos no sistema simpático e parasimpático, para a gente poder entender como é que acontece a contração, né, e o relaxamento das fibras musculares e o fluxo do miocárdio. Beleza? Então vamos comigo, vamos embora. Bom, começando, né, a hipertensão arterial, ela é uma das doenças mais importantes no mundo, né, pela sua prevalência e gravidade dentro da população. Cerca aproximadamente aí de 25% das pessoas têm hipertensão arterial e geralmente é assintomática. Esse é um grande dos problemas porque é assintomática. E a doença ela pode evoluir por um tempo sem ser diagnosticada. Então o diagnóstico acaba sendo subclínico, né? A situação é subclínica porque não há diagnóstico a princípio, né? E aí, sem controle ou sem tratamento, o estado do hipertenso, né, o estado daquele paciente hipertenso, só tem a piorar através de anos, décadas, por conta dessa sobrecarga que vai aumentando conforme o passar dos anos. Então vamos lá. Então a doença cardiovascular ela representa uma das maiores causas de morte no mundo, segundo a OMS, resultando aproximadamente aí em 40 milhões de óbitos, dos quais 46% correspondem a pessoas com menos de 70 anos de idade. Então se a gente pega esse gráfico e observa das doenças cardiovasculares, nós temos aí DCV, aí em verde, como vocês podem observar, aqui vamos botar um apontadorzinho aqui, em verde, 70,6% doenças cardiovasculares, e essas outras doenças, 29,4%, estão relacionadas a acidentes vasculares encefálicos, aqui como exemplo, né, EVE. A gente também tem o DIC, que são doenças isquêmicas do coração, né, representando 30% do total aí dessa taxa, dentro dos 29,4%. Nós temos também a hipertensão arterial sistêmica, representando 12%, né, aproximadamente 13%, e outras causas dentro aqui desses 29%. Ok? Então, nós temos justamente esse quadro, esse panorama, né? E que muitas vezes essa hipertensão arterial é a causa de muitas morbidades e mortalidades, né, na população brasileira. Então o que a gente vê? Dentro desse panorama, o que nós temos aqui é um gráfico de dispersão. Se vocês conseguirem acompanhar comigo, o eixo que está na vertical, ele representa a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, né, dentro aqui dos nossos, uma representação de Brasil e depois das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul, né, entre os anos de 1990 a 2010. Então essas taxas de mortalidade por doença do aparelho no caso do aparelho circulatório, nas regiões brasileiras, entre 1990 a 2006. Fontes aí do Ministério da Saúde, ok? E o que é que a gente pode ter como um quadro aí geral? É que, em geral, nos outros países nós vemos uma baixa. Perdão, nos outros países não. Nas outras regiões nós vemos uma baixa, como o Sudeste, Sul, enquanto que no Nordeste esse quadro de dispersão, né, desse gráfico de dispersão, essa linha só faz aumentar. E até 2010, 2006 nós temos esse panorama, é o que só faz aumentar. Então, vamos lá, entender o que é de fato a hipertensão, ok? Então nós temos a hipertensão como uma condição em que há um aumento da pressão sistêmica. E isso pode causar danos. Que tipo de danos, professor? Danos cerebrais, né? Danos no encéfalo, propriamente dito, desde o bulbo encefálico até a medula óssea e até mesmo no encéfalo, tá? Nós temos danos renais também e temos, com certeza, danos cardíacos, alguns irreversíveis. Então a gente tem aqui na tabela de classificação
da pressão arterial de acordo com a medida e a causa em pacientes acima de 18 anos. Então a gente tem uma classificação que vai de ótima a uma hipertensão mais agravada, né? Passando ali pelo estágio 3, ok? Então vamos lá, vamos entender isso aqui, né? Na verdade, não é fácil determinar ou definir esses valores para um quadro de pressão arterial, porque na verdade essa doença ela é multifatorial, né? Então é muito difícil saber definir e tentar trazer cifras, né? Essas cifras tensionais que variam em momentos diversos ao longo da vida, né? Então apesar do paciente apresentar se ele estiver fazendo um mapa cardíaco, ele pode apresentar essas flutuações e elevações de pressão durante o dia como um todo. Desde um pequeno susto até mesmo algo crônico, realmente como uma hipertensão elevada. Ok? Ao contrário de outros parâmetros vitais, né, como exemplo, temperatura corporal, pH, que a gente tem como controlar, na verdade a gente tem como aferir esses parâmetros, né, como pH sanguíneo, número de leucócitos circulantes no corpo, né. Já para pressão arterial, o estabelecimento de um valor exato a partir do qual se possa considerar que é existente essa hipertensão arterial é impreciso ainda, né? Então o conceito do estado hipertensivo, aliás, está ligado a mais ao risco de complicações que o aumento pressórico que acarreta para a pessoa. Então, o que é que nós temos aqui? O quadro hipertenso que necessita de tratamento farmacológico seria nos estágios entre os estágios hipertensos, entre estágio 1 até o estágio 3 e numa pressão mais exagerada, que seria a hipertensão sistólica isolada. Porque o que a gente tenta tomar como base, a princípio, admite-se que os níveis tensionais acima de 140 a 90 milímetros de mercúrio apresenta uma hipertensão arterial. O indivíduo vai apresentar esse estágio de hipertenso. É o que a gente fala que a pressão é alta para aqueles indivíduos que têm uma pressão acima de 14/9, por exemplo, né? Então a gente tem desde o estágio 1 até um estágio mais elevado. Então, nesses casos, há necessidade de tratamentos farmacológicos. Então, como eu falei anteriormente, é difícil a gente conseguir encontrar uma causa, porque entre a patologia e os sintomas apresentados podem variar muito, principalmente porque as causas são raramente identificadas, muito raramente identificadas, né? Por quê? Porque ela é multifatorial. Então a gente vai ver e comentar alguns fatores e como é que esse tratamento, né, muitas vezes medicamentoso pode ser feito ou não, tratamento sem ser medicamentoso. Então vamos comentar um pouco sobre isso, ok? O fato é que nós temos as classificações de hipertensão como classificação primária, que está presente aí em 90 a 95% dos casos dos pacientes hipertensos, sem causa aparente, né? Então adultos acima de 40 anos podem apresentar essa hipertensão, né? do nada, assim, na verdade, por hábitos como o sedentarismo, obesidade, até a própria genética, o tabagismo, né? E pacientes etilistas, né, que fazem consumo de álcool com frequência, tá? Então, nesse caso, nós temos aí a hipertensão arterial primária. Então, assim, ela pode ser classificada de acordo com alguns parâmetros. Quanto à causa, ela pode ser primária, também chamada de essencial, ok? Ou a secundária, que veremos a seguir. Na pressão arterial, na hipertensão arterial primária ou essencial, a gente representa a grande maior parte dos casos, como a gente viu, tá? E na secundária a gente tem uma porcentagem muito pequena, né? Nessa porcentagem tem de 5 a 10%. Então apresenta o grande número de doenças conforme o quadro clínico do paciente. Então vamos para pressão arterial secundária. Então a 10% dos casos as causas são identificáveis, tá? As causas são identificáveis dentro da pressão secundária, a pressão arterial secundária, e geralmente ela causa algumas patologias, como renopatias, né? Então, que veremos nas aulas seguintes, né, que é a estenose arterial renal. Também nós temos outras patologias, como cardiopatias e endocrinopatias.
tá? Então veremos sobre como é que isso acontece e como se procede nesses pacientes nas aulas seguintes. O que é interessante aqui agora perceber são as classificações. E as principais classificações são a pressão arterial primária, classificada como essencial, e a secundária. A primária, ela comete a maior parte das pessoas, ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. Então, a gente tem esse controle da pressão sanguínea, ele se dá por dois principais fatores. Esses dois principais fatores nada mais são do que o débito cardíaco, que é o volume bombeado por minuto do sangue, e a resistência vascular periférica. Então, num vaso sanguíneo comum, sem nenhum problema, né, sem nenhum problema de obstrução, nós temos o fluxo sanguíneo fluindo livremente. Porém, quando há casos hipertensivos, seja por fatores de acúmulo de gordura, pelo sedentarismo ou pela dieta hipercalórica do paciente, né, que vai acumulando placas, né, ali, o vaso sanguíneo já não tem mais aquela elasticidade toda. Então fica bastante complicado, né, manter essa pressão arterial, né, e essa resistência vascular periférica ela se torna comprometida, né. Então, nós dizemos que a pressão arterial ela é determinada pela forma, que é a pressão arterial igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, ok? E justamente o que nós buscamos é que o débito cardíaco está intimamente relacionado com o volume de sangue que circula, né? Então seria esse volume de sangue que está circulando nas arteríolas, nas veias, nas artérias do paciente que pode estar comprometido. Então a resistência vascular periférica ela vai depender do grau de contração, ou seja, do tônus das arteríolas em todo o organismo. Então todas as variáveis sofrem influências né, sobre os fatores nervosos, hormonais, humorais e outros fatores também, tá? Então, na regulação da pressão arterial, a gente tem um papel muito importante, sobretudo por meio no sistema, que é um sistema bioquímico, que a gente pode chamar de sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse nome aqui não vai ser importante para vocês agora, o que vai ser importante para que vocês se fixem aqui é que nós temos a pressão arterial sendo determinada de acordo com o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Professor, mas eu não entendi o que é essa resistência vascular periférica. Então imagina aí você com um açaí, um açaizão grosso, aquele açaí bem gostoso, você com um canudo grande, né, volumoso, com um canudo, aqueles canudão que você toma açaí. Assim o fluxo do açaí ele passa livremente por esse canudo, concorda? Então o fluxo daquele açaí, daquele suco de açaí, vai passar livremente por aquele canudo, já que aquele canudo tem o seu volume bem maior, né? Então ele tem a sua luz do tubo, ou lumen daquele vaso do canudo, bem maior. Então o volume que vai ser passado ali vai ser bem maior do que quando compararmos, por exemplo, com um canudinho fino. Então, essa resistência vascular periférica é como se a gente quisesse, né, comparando ali com um paciente hipertenso, é como se a gente quisesse pegar um canudinho pequeno, fino, e tomar suco de açaí. Consegue, minha gente? Pode até conseguir, né? O fluxo vai ser muito dificultado. Vai chegar quase nada de açaí na sua boca. A mesma coisa acontece com o sangue. Então a perfusão do sangue para todo o corpo se torna comprometida. Justamente por quê? Porque o calibre do vaso, o tônus do vaso já não é mais o mesmo. Porque o tônus, ele não ele não se distende. Então o que é que acontece? Muitas vezes tratamento medicamentoso. Então a gente espera que seja administrado em alguns pacientes hipertensos como grau 2 e grau 3, vasodilatadores, ou grau mais elevado, né, no caso também. Porque geralmente o grau 1, ele pode regular a hipertensão arterial com exercícios físicos. Aí a gente pode entrar num tema já, que nós vamos falar sobre isso, ok? Então, o que é que a gente espera? É a ação que se espera do captopril, é a atuação dele como vasodilatador. Então, o captopril é um dos principais medicamentos que diminui a pressão arterial. E normalmente ocorre a redução máxima da pressão arterial, né, de 60 a 90 minutos após a ingestão da dose.
Então, em picos hipertensos, na verdade, o paciente deve fazer uso contínuo do captopril, né, porque é um vasodilatador importante, mas em picos hipertensivos, o captopril ele age nessa duração de 60 a 90 minutos. Então, deve-se fazer a administração desse fármaco e tentar fazer com que o paciente repouse, né? Beleza? Mas assim, como é que surgiu esse captopril, né? Então, algo bem interessante é que esse captopril vem de uma peçonha. Nós temos animais venenosos e peçonhentos, né? Então, a diferença entre os dois, basicamente, é que os peçonhentos, eles conseguem inocular a sua peçonha, que nada mais é que o veneno, né? Que são substâncias proteolíticas, né? Então, esse captopril ele foi sintetizado com base na peçonha, né, de uma cascavel. Essa cascavel, ela contribuiu para a gente poder compreender como é que isso pode ser utilizado como vasodilatador. Então, se chegou essa substância capaz de inibir, né, esses agentes naturais no organismo, que elevam a pressão arterial, chamados angiotensina 1 e 2, ao mesmo tempo que prolonga o efeito de uma molécula e mantém a pressão mais baixa. Então o captopril ele mantém a pressão baixa, atuando esses inibidores, né, esses agentes naturais, fazendo com que se torne o vaso seja vasodilatado. Então assim a gente aumenta, em vez de ser um canudinho para tomar o suco de açaí, a gente vai ter agora um canudo bem maior para poder facilitar esse volume sanguíneo que seja passado, ok? Beleza? Quem tiver interesse, quem tiver curiosidade, pode acessar o link lá no Diário de Biologia e entender um pouco mais como é que funciona esse captopril, ok? O fato é que nós temos, para o controle autônomo da cardiovascular, nós temos o sistema nervoso autônomo. Então a gente vai agora lançar a mão de alguns conceitos básicos lá da fisiologia que vocês já cursaram dentro dos cursos de graduação de vocês, ou ainda vão cursar, que o sistema nervoso autônomo ele tem seu efeito tônico sobre o coração, controla a função cardíaca, a frequência, o ritmo, a contração e o metabolismo. Então a gente tem basicamente aqui, ó, o sistema nervoso autônomo, o simpático e o parasimpático. Professor, o que danado é isso? Simpático e parasimpático? Simpático eu acho que é aquela pessoa que sorri para os outros, né? A pessoa simpática. Não, meu jovem, não é nada disso. O simpático é o sistema nervoso que faz autônomo, que faz que você tenha um comportamento de luta ou fuga. O que seria isso, professor? Lutar ou fugir? Eu não estou na batalha. Sim, mas é um dos mecanismos mais evolutivamente conservados nos animais, tá? Por isso que nosso organismo reage dessa forma, acelerando o coração, acelerando a respiração e inibindo a digestão, mandando assim toda a energia, alocando toda a energia para um sistema em que nós precisamos agir instantaneamente. Ou seja, durante um assalto, por exemplo, a gente tem uma elevação cardiorrespiratória muito elevada, né? Então a gente vai ter um pico hipertensivo. Mas isso não caracteriza o paciente como um paciente hipertensivo, simplesmente porque ele tomou um susto ou porque ele está passando por uma situação de estresse, né? De luta ou fuga. Mas o fato é que o simpático ele bombeia o sangue para os músculos e assim ele vai dar força, resistência àquele indivíduo que está precisando naquele momento. Então, é um dos sistemas, repito, é um dos sistemas evolutivos mais conservados. E o parasimpático, na verdade, ele promove esse repouso. Então, eles são antagonistas, ou seja, o que um faz, o outro desfaz. E por isso precisam ser assim, porque imagina, se só tivesse simpático, uma hora o corpo seria uma bomba, né? Eles poderiam, de tanto aceleração do coração, de tanta aceleração do sistema cardiorrespiratório. Então, o que é que o sistema parasimpático faz? Ele desacelera os ritmos cardíacos do coração, promovendo assim o repouso e estimula a digestão, né? Geralmente ele estimula a digestão. Então, ele remota a atividade normal do corpo, desacelerando também a respiração. Ok? Então, nós temos o fluxo sanguíneo no miocárdio, aumentando a frequência cardíaca. Então, esse aumento de frequência cardíaca, ele aumenta conforme a frequência cardíaca, porque o sistema nervoso simpático faz com que possa se aumentar a força de contração cardíaca e a velocidade dos impulsos emitidos pelo nodo sinoatrial. Que nodo é esse, professor? Aqui, está destacado no círculo vermelho, meu amigo. Então ele aumenta a contração cardíaca e a velocidade dos impulsos,
por esse nodo sinoatrial. Ok? Em outras palavras, ele estimula a estimulação, né? Essa estimulação simpática aumenta a atividade cardíaca e é um mecanismo que, em situações necessárias, ele vai ser extremamente útil, porque eles precisam de batimentos cardíacos mais acelerados para que se tornar mais ativo. Tá? Então, em situações de estresse, de ritmo acelerado, em situações de exercício físico, né? De alta intensidade, em situações de, sei lá, uma situação de assalto, o indivíduo vai responder dessa maneira, ok? E como é que ocorre essa contratibilidade? Vamos lá. A contratibilidade ocorre da seguinte maneira: nós temos dois componentes que têm que atuarem de forma positiva, que é o inotropismo e o cronotropismo. Então, a contrabilidade ocorre de forma com que esses dois, quando aumentam, ambos, né, vou até ser redundante para você fixar bem, ambos juntos aumentam a capacidade do coração e, portanto, quando ambos são positivos, causam efeito no ritmo cardíaco, fazendo com que ele acelere devido ao aumento de quê? De cálcios nas células do nodo, no nodo sinovial. Então nós temos, né? Então, o que acontece, por sua vez, no inotropismo negativo e cronotropismo negativo, ele diminui a força de contração do músculo cardíaco e diminui o débito cardíaco. Então, é justamente o que o sistema nervoso parasimpático, ele ao contrário, ele estimula, essa estimulação, ele atua de forma contrária ao sistema simpático. Então ele diminui os batimentos cardíacos junto com a força de contração do músculo cardíaco e é capaz de atrasar os impulsos emitidos pelo nodo sinovial. Beleza? Então esse retardo, né, no espaço de tempo é importante para que o corpo retome as atividades cardíacas e assim ele se equilibre de volta no repouso. Né? Então a gente pode relacionar com um período de repouso, quando o coração pode descansar batendo mais lentamente, enquanto o corpo, por exemplo, está dormindo ou descansando. Então, se a gente for pegar aqui, ó, desmembrar a palavra, né? O prefixo ino está relacionado a músculo, nervo, tendão, fibra, muscular e fibrina, fibra. Desse modo, podemos conceituar o inotropismo como sendo o poder de influenciar na contração muscular de forma positiva, aumentando assim o sistema simpático, autônomo simpático, ou de forma negativa junto com o seu companheiro, o cronotropismo. Quando ambos estão negativos, eles diminuem esse sistema e assim o sistema nervoso autônomo parasimpático atua. Tranquilo? Beleza? Então essa contração muscular também, ela requer fibras, né? As fibras cardíacas, elas precisam estar em constante contração, respeitando essa sincronia entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então nós vimos, né, em algum momento da nossa vida, já ouvimos falar, nem que seja lá no ensino médio, em fibras, né, dos filamentos de miosina e filamentos de actina. Então, esses filamentos de miosina e actina, eles se contraem. De acordo com a contração deles, é que nós temos o relaxamento e contração das fibras musculares. Então é como se você entrelaçasse seus dedos. E à medida que você tenta soltá-los, você relaxa. E à medida que você tenta entrelaçá-los e apertar a sua mão, você está contraindo. Isso é o processo básico de contração muscular. E como é que histologicamente nós podemos visualizar essa situação? Né? Então perceba que para a contrabilidade nós temos fibras, essas fibras musculares estão aqui, vou pegar o apontadorzinho aqui de novo, tá? Então aqui, ó, essas fibras musculares estão discriminadas aqui, ó, em vermelho, na coloração hematoxilina-eosina. Então aqui o que está, na verdade, em rosa ou vermelho, depende da sua percepção aí de cores. O que está em rosa são as fibras musculares, tá? Essas fibras musculares são sarcomas envoltos de fáscias, né, que fazem com que essas fibras se unam, tá? Além disso, nós temos núcleos, né, aqui corados também, né, entre essas fibras. E uma coisa bem interessante são essas estrias. Essas estrias aqui que eu estou apontando com o laser. É possível ver dessas estrias em todo o músculo cardíaco, porque ele é um músculo estriado, tá? Então essas estrias, elas
são regiões onde resistem a alta tensão de contrações. E essas estrias são nada mais, nada menos do que desmossomos altamente interligados. Então são uma área de altos desmossomos que estão interligados fazendo esses discos, tá? Então esses discos são estrias em que fazem com que o coração ou o músculo estriado, né, seja qualquer parte do corpo, né, que a gente precisa dessa contração mais vigorosa. Né? No caso do coração, ela é muito mais vigorosa e involuntária. No caso do músculo estriado, ligado ao nosso sistema esquelético para contração, nós precisamos dessa contração vigorosa e voluntária. Voluntária, tá? Aqui no músculo cardíaco, ela é involuntária. Tranquilo? Belezão? Vamos embora. Então, eu procurei outra imagem, mas a melhor imagem que encontrei foi essa. Mas ajuda, tá? Vamos lá, vamos ser simpático agora. Então, as fibras simpáticas, elas estão intimamente relacionadas aqui com o coração. Então, nós temos fibras musculares dentro do coração e nós temos fibras simpáticas e nervos que ligam esse coração, como receptores, dando estímulos para que esse coração se contraia, tá? Então o que a gente vê justamente nessas fibras são cadeias simpáticas que fazem com que esse coração se contraia. Beleza? Tranquilão? Beleza, deixa eu tirar o apontador aqui e vamos continuar. Então a gente tem as fibras parasimpáticas fazendo totalmente o inverso, né? Totalmente o inverso. Então elas também têm seus receptores que fazem com que o músculo cardíaco entre em descanso. Então acontece o quê? Junto com o descanso, né, do músculo pelo cronotropismo e inotropismo negativo, uma vasodilatação generalizada, que é capaz de atrasar o impulso emitido, tá? É capaz de atrasar esse impulso emitido e baixar toda a atividade cardíaca, podendo assim ser relacionada a períodos de repouso, que é necessário para o corpo, ok? E aí, para a gente concluir nossa aula de hoje, nós falaremos ainda mais sobre hipertensão, né, os seus efeitos em outras regiões do corpo, como o rim, como o encéfalo e outras regiões, né? Mas eu queria tocar num assunto bem interessante, né? Já que falamos sobre a medicamentosa, né? O controle hipertensivo medicamentoso através de fármacos como o captopril, um dos principais, eu gostaria de falar sobre os não medicamentosos. Então, esses não medicamentosos, eles podem ser através da mudança do estilo de vida, desde o consumo de alimentos até a prática de exercícios físicos, que tem seu efeito hipotensor, tá? Então, esse efeito hipotensor, ele é extremamente útil. Nós vamos falar isso já já na nossa aula e eu vou deixar aqui o convite para que vocês assistam também. Quem me acompanha no Instagram, vou deixar lá o convite aberto para que a gente entre online na plataforma chamada, vocês já devem conhecer, que é Jitsi. Jitsi Meet, que é uma plataforma que reúne, né, pessoas de vários lugares do nosso país ou do mundo, e que a gente pode conversar sobre isso, tá? Então vamos falar um pouco sobre isso com a participação especial numa profissional da educação física, falando da atuação do exercício físico sobre efeito hipotensor e também da atuação do profissional fisioterapeuta nesse trabalho. E claro, além disso, né, os hábitos deletérios, né, como fumar, álcool, uma alimentação rica em gorduras também devem ser evitados para entrar aí como um efeito de controle de hipertensão não medicamentoso. E assim todo mundo vai ficar feliz. Tranquilo? Beleza? Muito obrigado. Até a próxima aula. Mas para quem me acompanha no Instagram e quem é meu aluno, agora fica à vontade, né, para poder entrar online com a nossa reunião, com a participação da nossa professora de Educação Física e Personal Trainer, Yasmin Luna. Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.